olhos indagadores. O silêncio pairava como uma âncora nas águas de um lago tranquilo, ninguém se movia, ninguém falava, Lacuse mal podia acreditar no que ouvia. O Marquês Issude olhou para elas com olhos duros, como se esperasse que elas respondessem antes que ele falasse novamente, até que Evilei quebrou a tensão dizendo: somos contratadas pelo rei. Enquanto esse contrato durar, não podemos quebrá-lo. Os olhos do Marquês Issude se arregalaram, e ele jogou sua taça de ouro, atravessando a sala para bater com força contra a parede de pedra, que caiu no chão de pedra, e fez um barulho ainda maior. O rei é um tolo! Ele gritou. Ouça-me, essas pessoas rejeitam os deuses, eles negam nossos caminhos, eles não são leais ao país, sua lealdade, se é que eles têm alguma, é reservada para os mortos-vivos. Você não viu o que eles fazem? Ele gritou furiosamente. Evilei fechou a boca em surpresa. Desculpe, meu camarada. Lacuse respondeu: passamos dias entre as pessoas de quem você fala, e embora eu tenha visto coisas perturbadoras, não as vi perseguir ninguém, trair ninguém. Enquanto visitavam Foldoton, eles nos trataram com gentileza. Admito que não posso negar a possibilidade de trapaça, mas também não posso presumir. Se houver alguma evidência que mostre que eles não merecem nossa proteção, ou que são uma ameaça, posso apresentá-la ao rei, e nos retirar do contrato, ou talvez ajudá-lo, se houver uma ameaça real. Evilei lutou para manter a calma, e isso só foi possível porque ela reconheceu o tom de voz extremamente diplomático que Lacuse estava usando, o quanto ela quis dizer com o que disse, se ela quis dizer alguma coisa. Ele poderia ter ficado em dúvida, mas a resposta evasiva cuidadosamente estruturada funcionaria bem com a sensibilidade de um nobre, e abriria um caminho para um meio possível de defender seu ponto de vista. Ainda assim, ela tentou se imaginar lutando ao lado de suas irmãs para exterminar a justiça negra em Kedin, e sua imaginação falhou. Eu entendo, o Marquês respondeu, sua reputação não depende apenas do seu poder, mas da sua confiabilidade no cumprimento do contrato. Sim, sim. Ele assentiu. Enquanto isso, Marquês Issude, tenho que trazer à tona coisas que considero extremamente perturbadoras, e que descobri no curto espaço de tempo desde a minha chegada. Lacuse disse com firmeza. Ele assentiu, convidando-a a continuar. Ouvi dizer que você está vendendo cargos para arrecadar dinheiro, e que as pessoas a quem você vende esses cargos os tratam como um meio de enriquecer às custas das pessoas a quem deveriam servir. Seu chefe de guarda do portão externo saiu bêbado, todos os outros homens foram tão rebaixados que um menino de 13 anos foi deixado no comando, ele não conseguia nem ajustar sua armadura, muito menos dar ordens, e ele não tinha ideia de quais ordens dar. Se fossemos hostis, sua cidade estaria em apuros. Ela disse. O que você tem para dizer? Ela perguntou bruscamente, e tem em mente antes de falar, ela disse rapidamente antes que as palavras saíssem de sua boca, eu venho com a autoridade direta do próprio rei Caspond, para supervisionar todos os aspectos do cumprimento de nosso contrato, a maneira como você lida com sua cidade é problema meu, e vou relatar as falhas ao rei. Sua boca se fechou. A raiva queimava em seus olhos. Ele não disse nada por um longo momento. Eu vendo cargos, não tenho escolha. Eu estava recebendo uma porcentagem da arrecadação dos templos com a cura, mas a justiça negra faz isso de graça, então isso acabou, até que os templos proibissem seus seguidores de ir para outro lugar. Eu tirava dinheiro da indústria de peles, mas agora as pessoas estão desaparecendo na floresta. Espere, o que? Lacuse perguntou. O que aconteceu na floresta? Os comerciantes que costumavam vir até nós das aldeias vizinhas, não se preocupam em vir aqui. Não fabricamos outros produtos exclusivos suficientes. Nossos fazendeiros agora estão morrendo de medo, e a última temporada foi ruim. Sim, estou vendendo cargos, mas não tenho escolha. E como se isso não bastasse, a notícia sobre os desaparecimentos está começando a vazar. Subornei alguns guardas para espalhar rumores de que as pessoas simplesmente abandonaram tudo, mas é apenas uma questão de tempo até que as pessoas parem de acreditar nisso, e percebam que as pessoas desapareceram completamente. Se você tem uma ideia do que fazer, me dê agora. Ele bateu com o punho no trono, e se inclinou para frente enquanto falava em um tom cada vez mais fervoroso. Diga-me, onde devo conseguir o dinheiro para manter esta cidade? Diga-me. Perdi metade dos meus guardas porque não posso pagá-los, a justiça negra se ofereceu, mas eles são a maior parte do problema. Eles estão por trás dos desaparecimentos.
Eles estão privando a cidade de sua receita de cura, e eles estão insanamente bem armados. Com suas artes negras, e sua necromancia, e seu serviço aos mortos-vivos, agora eles assumiram o controle de metade da guarda da cidade, porque são eles que têm as melhores armas. Nossa cidade é refém agora, ele disse com uma voz furiosa e áspera. Seu olhar varreu todas elas. Agora você aparece dizendo que está aqui para protegê-los. Eles, os que estão por trás de tudo isso, claro que peço que mude de lado, e nos ajude, eles estão levando o Kedin à beira da ruína financeira, e como a única força militar aqui, em um ano eles vão ter minha cabeça em uma estaca, e eles terão assumido totalmente. Ele apontou o dedo para Laquius, levantando-se a meio caminho de seu assento de poder muito instável. Você é uma sacerdotisa do Deus da Água, e em nome do seu Deus eu exijo que algo seja feito antes que os servos mortos-vivos tenham outra cidade, assim como eles levaram Prarte. Ele se sentou lentamente em seu assento e colocou a mão na testa, e passou os dedos pelos cabelos. Eu sei, coloquei você na berlinda, vou fazer alguma coisa com o comandante da guarda, ou melhor, vou mandar Gniaus cuidar dele, isso vai ser pior para o bêbado. Mas estou trabalhando com o que tenho, e estou perdendo mais a cada mês. Enquanto os fazendeiros ficarem com medo, eles não vão conseguir produzir, e temo que eventualmente apenas os fazendeiros da Justiça Negra produzirão comida, e por quanto tempo esta cidade funcionará sem comida? Ele falou com exasperação em sua voz, e a rosa azul ficou em silêncio. Laquius pareceu um tanto abatida, e respondeu a ele. Marquês Issude, tudo o que posso dizer por enquanto é que vamos investigar, e fazer o que pudermos para proteger os cidadãos de sua cidade, todos, seus cidadãos. Sua voz continha uma nota de finalidade. Você nos dá licença, precisamos cuidar de nossos alojamentos para o nosso tempo aqui. O marquês inclinou-se para o lado, e acenou para que saíssem. Mandem o resto da corte de volta, sim? Ele disse com uma voz cansada, e Laquius se virou, e saiu com sua equipe, permitindo que os cortesãos entrassem novamente no grande salão. Ela ficou em silêncio ao sair, e embora todas quisessem dizer algo, ficou claro que Laquius não estava pronta para falar ou ouvir. Quando conseguimos espaço para nós mesmas? Ela disse suavemente, e sua equipe assentiu em resposta. Elas saíram, pegaram seus cavalos, e instruções para a estalagem mais próxima, e partiram. Chegar a qualquer lugar em uma cidade pequena era um assunto bastante simples. Qualquer cidade deve ser navegável, mesmo que a cidade tenha crescido ao acaso, sem planejamento, ao longo do tempo, e Kedin não foi exceção. Mesmo cavalgando juntas, as estradas apresentavam poucos problemas. O que as incomodava era que, andando a trote lento pelas ruas, mesmo passando por áreas de comércio, pouco acontecia que valesse a pena mencionar. As pessoas compravam pouco, e outras claramente não vendiam. Vários negócios foram fechados com tábuas, e portas fechadas. Havia pessoas implorando, mas não eram tantas quanto se poderia pensar. E Evilei e Laquius concluíram calmamente que o motivo era que aqueles que estavam em estado de carência sabiam que não havia muitos que tinham alguma coisa de sobra. Evilei ficou aliviada quando chegaram à pousada, e o rosto da estalajadeira se iluminou quando viu 5 pessoas entrarem pela porta. Precisamos de 5 quartos. Laquius disse prontamente. A mulher, uma matrona de rosto largo, e olhos verdes que devem ter brilhado como estrelas quando ela era jovem, e cheia de vigor, foi rápida em atender às suas necessidades, e disse, 25 pratas cada. Laquius congelou enquanto pegava sua bolsa. Espere, o que? Ela perguntou. 20 prata cada. A mulher disse sem perder o ritmo. Desculpe. Laquius perguntou novamente. Quero dizer 15 de prata cada. A mulher disse, novamente sem problemas. Você disse, prata? Laquius perguntou prestativamente. Sim. Claro, querida, 50 cobres cada. Ela disse como se nada do resto tivesse acabado de acontecer. E vem com uma refeição matinal e noturna? Laquius perguntou. Sim, sim, ela disse docemente, claro que 60 cobres por dia lhe darão 2 refeições por dia. Então ela estendeu a mão, e Laquius revirou os olhos, quase confusa, com a maneira como a mulher ia de uma soma para outra sem perder o ritmo. Era o tipo de pechincha mais incomum em toda a vida de Laquius. Mas ela se viu estranhamente divertindo-se com toda a experiência. Divertidamente irritante. Ela colocou o dinheiro no balcão, pegou as chaves, entregou-as aos membros de sua equipe, e elas subiram as escadas até seus quartos.
O piso principal estava desolado, se havia outros hóspedes, não havia nenhuma evidência deles, muito incomum para uma cidade mesmo nos piores momentos. Quando chegaram ao quarto de Lacuse, a primeira coisa que Lacuse fez depois de permitir a entrada de sua equipe, foi olhar para cima e para baixo no corredor, depois fechar e trancar a porta atrás dela. Depois disso, quando todos os membros estavam sentados, todos os olhos se voltaram para Evilei. Antes de entrarmos no que aprendemos no salão principal, o que é que você descobriu? Lacuse perguntou. Evilei suspirou pesadamente. Vocês têm que ficar calmas. Todas vocês não podem exagerar, não podem gritar, não podem atacar com martelo, espada ou kunai, vocês devem ficar em seus assentos. Escutem-me. Eu quero seus juramentos como minhas irmãs que vocês farão isso por mim. Ela disse suavemente. Elas trocaram um olhar desconfortável, mas então Lacuse disse, se é disso que você precisa, eu juro pela vida das irmãs que amo, que não vou falar nem me mover deste assento, até que Evilei tenha dito tudo em paz. As outras rapidamente seguiram o exemplo, e Evilei assentiu com satisfação. Tudo bem, vou apenas dizer então, apenas, por favor, lembre-se de sua palavra. O sacerdote-chefe do Templo da Justiça Negra nesta cidade, é um vampiro. Sua voz era suave, mas carregava o peso de uma montanha. Como você sabe disso? Lacuse perguntou com choque ofegante. Quando expliquei quem eu era, e para que estava aqui, ele abandonou sua ilusão que o fazia parecer humano, e a revelou para mim. Evilei disse, tomando extremo cuidado para não revelar qualquer indício de que ele sabia de sua natureza também, sua voz era neutra, suas notícias não. Ele está por trás dos desaparecimentos. Lacuse disse com firme convicção. Eu não acredito nisso. Evilei disse. Por que não? Gagaram perguntou. Porque ele os mencionou para mim primeiro, porque ele tem uma esposa humana, porque ele genuinamente parece se importar com seu povo. Eu reconheço o perigo quando estou perto dele, e embora eu admita que foi uma surpresa, eu não senti essa maldade vindo dele. Evilei disse suavemente. Ele genuinamente parece apenas querer nossa ajuda. Esqueletos sob o controle de humanos é uma coisa, difícil de aceitar. Mas quando um vampiro olhou para os humanos como algo além de comida, Lacuse perguntou. A máscara que Evilei usava parecia suportar o peso do mundo, mas era difícil não arrancá-la, e gritar. E mostrar seus grandes olhos de vampiro vermelho sangue, ela não se atreveu a fazê-lo, e manteve a máscara no lugar e estava pelo menos grata por esconder a dor em seu rosto, e por modular sua voz para que a dor não fosse levada com som. Ele está casado com uma humana há 20 anos, não acho que podemos simplesmente descartar isso, e declará-lo culpado. Evilei disse. Não poderia ser apenas cobertura para ele? Tia perguntou. Evilei balançou a cabeça. Acho que não, se o que ele disse for verdade, ela sabe sobre a natureza dele, e realmente doa seu sangue para ele por escolha. Ele reservou seu tempo para proteger a vida dela durante a invasão de Jaldabaoth, e ele lutou contra o demônio durante a guerra. Se ele não se importasse, ele poderia tê-la abandonado, e encontrado um substituto, ou poderia ter se beneficiado ao se aliar aos demi-humanos e demônios. Olha, nós já vimos uma exceção às regras que normalmente conhecemos, na forma do rei feiticeiro. Ouvimos algumas das histórias sobre Neia Baraja, e como ele deu poder a ela, e a seus súditos que elevou suas habilidades, e lhes deu dignidade. Onde você quer chegar? Gagaram perguntou. Se pode haver uma exceção, então pode haver outra. Evilei disse simplesmente. Espere, você não deveria ir jantar com ele mais tarde. Você não vai continuar, vai? Tina perguntou com preocupação. Evilei assentiu. Eu vou, e irei sozinha, confie em mim. Posso lidar com uma criatura noturna sozinha. O resto de vocês explore a cidade, encontre as famílias dos caçadores desaparecidos, vamos ver o que podemos aprender, e, também, vamos considerar procurar ajuda aqui. Esta cidade é tão tensa quanto um arco tenso, e prefiro que a flecha não seja lançada. Oponho-me, disse Lacuse. Você não deveria ir sozinha. As rosas vão juntas, perder qualquer uma de vocês, para excesso de confiança, seria muito para suportar. Evilei sorriu por trás de sua máscara, e espontaneamente estendeu a mão, e deu um abraço muito apertado em Lacuse. Lacuse, às vezes você é mais uma mãe-galinha, do que uma irmã. Evilei disse com uma risada, provocando várias risadas do resto da equipe. Isso pareceu diminuir a tensão,
e Evilei se repetiu. Confie em mim, é melhor se eu for sozinha, ele pode baixar a guarda, e é mais fácil para um escapar, do que para 5. Além disso, ele está no meio da cidade, perto de seu próprio templo, duvido que ele seja imprudente o suficiente para me atacar lá, mesmo que ele quisesse. Ela disse razoavelmente. Tudo bem. Lacus disse, eu não gosto disso, mas você pode ir sozinha, vamos explorar a cidade esta noite, e ver o que podemos descobrir. Nos encontraremos pela manhã para o café da manhã lá embaixo. Por enquanto, vá, e desfaça as malas. Ela disse, e as meninas se separaram para irem para seus quartos diferentes. Evilei foi para seu quarto, e guardou suas coisas, mas ela não demorou muito, em vez disso ela saiu, não para a casa do padre, mas para o templo da justiça negra. Ela se lembrou do que o vampiro Ortiz havia dito sobre sua esposa, e Evilei percebeu que este seria o melhor momento para determinar se o que ele disse sobre ela era verdade. Ela alcançou a porta do templo em pouco tempo, e parou para ouvir. Seus sentidos de vampiro lhe disseram que não havia mais ninguém lá dentro. Ela ouviu o leve arranhão de alguém escrevendo com pena no papel. Ela ainda estava lá. Então Evilei abriu a porta, entrou, e fechou-a silenciosamente atrás dela. Sem necessidade de esconder seus poderes de suas irmãs, ela se moveu com rapidez vampírica para a parte de trás do templo, e procurou as escadas. O som de arranhões a guiou até onde ela estava, e por um momento ela parou, e ficou no topo dela. Ela olhou para baixo, as escadas eram de madeira, lisas e bem feitas, mas as paredes eram de pedra, e arandelas com velas estavam embutidas no material. As velas estavam todas acesas, mas quase queimadas. Após um momento de consideração, Evilei achou improvável que o próprio Ortiz estivesse presente, nem sentiria falta dela ainda. Esta era sua chance de uma conversa privada. Ela se permitiu descer as escadas sem fazer barulho, e tirou a máscara. Havia um corredor lá embaixo, que ela seguiu até o fim. Algumas velas projetavam sombras dançantes na parede e no chão, mas estava escuro, o que fazia a sala dos fundos se destacar ainda mais, porque estava bem iluminada. Isso disse a Evilei que a primeira coisa que ele disse era claramente verdade. Um vampiro poderia trabalhar facilmente na escuridão, mas um humano exigia muita luz. O fato de ela usar tanto, disse a ela que Ortiz falava a verdade sobre isso. Ela foi até a entrada, e parou na porta, olhou para a mulher. Ela era pequena, mais ou menos da altura de Evilei, com cabelos pretos que desciam até a cintura. Ela estava de costas para a aventureira, enquanto trabalhava, contando materiais em uma série de prateleiras à sua frente, e marcando as coisas no papel que ela segurava em uma pequena ripa de madeira. Evilei ficou em silêncio observando a mulher por 1 minuto, talvez 2, ou até 3 minutos. Era tão estranho pensar nessa mulher muito humana, que parecia não ter sentidos especiais, poder, ou capacidade de se defender, apaixonada por uma criatura noturna que se alimentava de sangue humano. Enquanto Evilei tinha que esconder sua identidade de 4 das mais poderosas aventureiras do mundo conhecido. A dicotomia era francamente irritante. Finalmente ela não aguentou mais, e Evilei falou: Você é o humano culpado de amar um vampiro, esposa de Ortiz, sacerdote da justiça negra, o vampiro culpado de amar um humano? Ela perguntou, sua voz ecoando ligeiramente no subsolo. A mulher praticamente pulou de susto enquanto ela girava. Ela pareceu sentir um momento de alívio quando viu que era apenas uma jovem na frente dela, e então, Evilei podia sentir a mudança, a tensão na mulher quando ela empalideceu. Seus olhos caíram para os de Evilei, o sangue vermelho brilhando. Você sabe o que eu sou. Evilei disse. Eu sei. Ela disse. Você veio me matar, esse é o meu castigo por amar um de vocês. Ela perguntou. Faça isso então. Não me arrependo de nada, Ortiz é meu tudo, e ele vai me vingar. O que quer que você planeje fazer comigo, ele fará 1000 vezes pior com você. Sua voz era um pouco mais corajosa do que Evilei esperava, mas além de sua expectativa, Evilei ouviu a convicção em sua voz, e descobriu que Ortiz estava claramente dizendo a verdade sobre ela o amar. É verdade que você doa sangue para ele livremente. Evilei deu um passo à frente, e a mulher deu um passo para trás. É, mas só para ele, não vou dar para um monstro. Ela disse com firmeza, você vai ter que me matar. Sua voz estava cheia de convicção, mesmo quando Evilei deu outro passo, e ela se encostou na parede. Monstro? Evilei disse. Acho que sou um monstro, mas então, ele também não está, usando você como comida. Evilei perguntou. Não.
Ela disse desafiadoramente. Não é o que alguém é, que os torna um monstro, é o que eles fazem. Utis não é um monstro. Um monstro não lutaria contra demônios, e demi-humanos para me salvar. Um monstro não marcharia com pessoas como eu, para salvar pessoas como eu, em risco para si mesmo. Um monstro não protegeria as pessoas, seja qual for o seu corpo. Ele é bom. Ela estalou. Então você está com ele voluntariamente, suprindo-o com sangue. Você o ama, ele te ama, e tudo isso, apesar de vocês serem tão diferentes. Isso resume tudo. Evilei disse casualmente, dando mais um passo para mais perto, seu sorriso revelando suas presas. Sim. A mulher disse com apreensão, agora pare de me assustar, se você vai me matar por tudo isso então me mate já. Ela fechou os olhos, e se despediu silenciosamente do marido, e esperou seu fim. Só que a próxima coisa que ela ouviu foi um enorme suspiro de alívio, e o som de um corpo caindo em uma cadeira ao lado de uma mesa de trabalho. Ela abriu os olhos lentamente, e viu Evilei sentada ali com o cotovelo na mesa, e o rosto entre as mãos, e ela estava muito, muito confusa, um estado que não mudou quando Evilei disse, louvores seja para quaisquer deuses que existam. O que, a mulher disse enquanto relaxava, parecendo perceber lentamente que ela não estava em perigo. Eu lhe devo um profundo pedido de desculpas, senhora. Evilei disse, e se ajoelhou na frente dela com a cabeça baixa. Meu nome é Evilei, da Rosa Azul. Falei com seu marido Utis mais cedo, ele descobriu minha natureza, e revelou a dele, e ele me contou sobre você. Perdoe-me, mas era impossível simplesmente acreditar, então eu tive que descobrir por mim mesma se ele estava dizendo a verdade. E, a melhor maneira de fazer isso era me assustar até a morte. Ela disse em profunda confusão. Francamente, sim. Evilei disse. Pessoas que estão sob encantamento vampírico não são capazes da mesma gama de emoções e autopreservação, elas podem interagir casualmente, mas não são capazes de respostas dinâmicas a situações mutáveis, como circunstâncias propensas a lutar ou fugir. Além disso, se você fosse um vampiro disfarçado, com base no que eu disse, você teria me atacado ou revelado sua natureza vampírica em troca. Por último, se você estivesse sendo subornada, ou ameaçada, e em vez de comprometida por amor, você teria se oferecido para se salvar. Então, você não vai me matar, e beber meu sangue? Ela perguntou, quase incrédula neste momento. Não. Evilei disse simplesmente. A mulher se aproximou em 2 passos rápidos, e deu um tapa no rosto de Evilei. Eu acho que eu merecia isso. Evilei disse categoricamente, e tocou sua bochecha. Você mereceu. A mulher disse com firmeza. Mas eu entendo, foi assustador, mas você não disse que veio me matar, eu mesma presumi isso, então acho que sou um pouco idiota também. Ela disse suavemente. Na verdade não, dadas as circunstâncias, e é claro que é verdade que a maioria dos vampiros não são exatamente amigos de bebida dos humanos. Evilei disse, dando um leve sorriso amigável com o trocadilho. Espere, então. Evilei da Rosa Azul é um vampiro? Ela piscou várias vezes enquanto seu cérebro assimilava os fatos. Evilei fez uma pausa. Senhorita, me desculpe, eu não entendi o seu nome. Cália. Ela disse educadamente. Obrigado, disse Evilei. Cália, ninguém sabe o que eu sou, e eu tive uma chance significativa de me revelar, e não há garantia de que você não deixará esse conhecimento escapar. Posso pedir que você me permita remover essa memória de você? Ela perguntou. Cália franziu a testa. E se eu disser não? Então uma aventureira adamantite viverá sua vida com medo de que aqueles que ela ama descubram a verdade que ela lutou para esconder. Evilei disse. Você não vai forçar isso em mim? Ela perguntou. Eu não vou. Evilei respondeu. Então eu vou permitir isso. Disse Cália. Obrigada. Evilei disse. Agora, olhe nos meus olhos. Ela pegou o rosto de Cália entre as mãos. Seus olhos vermelhos como sangue brilharam quando Cália caiu sob seu poder. Vou colocar minha máscara, e você vai esquecer que ela já foi tirada, esqueça o que eu sou, e então seu transe terminará. Evilei ordenou. Sim. Cália respondeu. Evilei se abaixou e colocou a máscara no lugar novamente, e um momento depois Cália balançou a cabeça. O que eu estava dizendo? Ela perguntou. Você estava explicando os serviços prestados pelo templo. Evilei a lembrou, não sem uma pontada de culpa. Sim, ela disse, e então deu uma explicação de como o aluguel de trabalhadores mortos-vivos ajudou os membros da Justiça Negra aqui,
que não conseguiram encontrar trabalho devido às dificuldades atualmente sofridas pela economia da cidade. Periodicamente, mercadorias e uma ajuda em moeda eram entregues, mas esperava-se que fosse temporário até que o comércio e as exportações fossem restauradas. Você sabe por que as coisas pararam? Ela perguntou a Kalia. Na verdade não, os comerciantes não estão falando muito, mas são menos deles do que costumava ser. O mesmo com os caçadores, tem sido uma verdadeira provação para nós, sem nada saindo, nada entrando. Os guardas costumavam sair e beber, ficavam na estalagem, e os curtidores e o comércio de tecidos faziam grandes negócios, mas agora tudo isso acabou completamente. Ela disse com algum pesar. Bem, obrigada, Kalia, você me deu muitas informações para considerar, vejo você no jantar em breve. Evilei disse com um aceno educado enquanto ela saía. Então esse é um aventureiro de nível adamantite. Kalia disse para si mesma. Ela parece uma garota tão comum, incrível como eles podem parecer normais. Ela disse suavemente, e terminou seu inventário.